Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao YouTube do Sesc Santo André. Antes da apresentação de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto do qual ela faz parte. O Cenas Centrífugas é um projeto do Sesc Santo André que, desde o ano passado, reúne grupos teatrais de São Paulo e do ABC Paulista com o objetivo de refletir sobre essas duas cenas, suas semelhanças e também suas diferenças. A segunda edição, que estava previsto para acontecer entre março e maio desse ano, foi suspensa. E com o intuito de manter o projeto vivo, a gente convidou os grupos dessa segunda edição para a realização de uma edição totalmente digital do projeto. O Cenas Centrífugas Entreato é, então, uma versão intermediária, que pretende, sobretudo, refletir sobre o momento que a gente está vivendo agora. Além das apresentações de hoje e de amanhã, que serão conduzidas pela Companhia do Tijolo, teremos também atividades realizadas pela Companhia do Flores, pelo Coletivo Menelão e pelo Núcleo de Experimentos em Dramaturgia. Acompanhem então a programação do projeto pelas redes sociais do Sesc Santo André e fiquem agora com a desmontagem Ledores no Breu. Tenham todos e todas uma ótima experiência. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, com a moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar vê tons tão sudestes e o beijo que voz nordestes arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que um turista cheire. E o sem amor, o sem teto, o sem paixão, sem alqueire. No peito do sem peito uma seta. E a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. No peito do sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao YouTube do Sesc. Ainda brinca nas periferias do Brasil, dando um cutuco na esperança. Maria! Maria! Maria, presente-se, Maria! Maria Valéria Rezende, apresente-se! Tudo bem? Olá, sou eu, Maria Valéria Rezende, ainda estou viva. Não me levaram ainda nenhum vírus, estou trancada e tentando escrever. E começando aqui a minha carreira de atriz. Olá, todo mundo! Viva nós! Viva todos os artistas do Brasil e do mundo! Bem-vinda, Maria Valéria Rezende. Bem-vinda! Eu vou começar aqui lendo um trecho de um texto seu do livro Outros Cantos. Ele está na página 143, que diz assim: pus minha pouca inventividade a funcionar. Criei atividades para crianças e adultos sem me ater à letra do manual, enfiava história neles, as minhas, as deles, no processo de devolver-lhes a palavra falada e escrita. E eles vinham, e pouco a pouco as mãos grossas aprendiam a pegar no lápis. O gosto de apropriar-se das letras e palavras se impunha. Os mais interessados eram os poetas repentistas, a sonhar folhetos que fixariam e levariam longe seus versos
sem que o vento os dispersasse. E as cartas, como sonhavam poder escrever e ler cartas. Minhas tentativas de conscientizá-los, como propunha o mestre educador, porém, esbarravam sempre na doutrina que lhes tinham destilado por séculos. A vida é assim mesmo. O que Deus fez, a gente tem que aceitar. Ele sabe porque a gente nasceu pobre para viver pobre até chegar no céu. Já se falava em eleição e tentei fazê-los refletir e questionar as práticas políticas conforme minha cartilha de educadora revolucionária. Quem é o candidato a prefeito? Já o conheceram? Claro que sim. Filho e neto de prefeito, era o candidato pela segunda vez. Lembram quem foi que ele nomeou da primeira vez para os cargos importantes da prefeitura? Claro, como eu previa, a mulher, o sogro, a filha, o cunhado, o afilhado. E vocês acham que isso está certo? Certíssimo. Todos as cabeças assentindo, convictas, pois se ele não ajudar nem a própria família dele, a quem mais é que ele vai ajudar? Eu esmorecia. Levava uns dias abanando afanosamente minhas esperanças para reavivar-lhes as brasas e continuava. Esse, minha gente, é o livro dessa grande escritora, dessa professora, dessa figura que para a Companhia do Tijolo é muito importante, Maria Valéria Rezende. Ela casa, a dramaturgia dela casa com a nossa e a gente faz um dançado, um bailado. E esse texto aí, no Ledores no Breu, para quem não assistiu, é um momento que eu chamo uma pessoa para ler junto comigo. Eu tenho 2 carteiras, uma, inclusive, que eu trouxe de Canudos, quando a gente esteve lá, e outra, 2 carteiras de escola, e outra que eu peguei aqui de São Paulo, da periferia de São Paulo. E eu trago uma pessoa, uma mulher sempre para ler. Maria Valéria Rezende, todos os dias tem uma voz diferente, todos os dias tem uma leitura diferente, tem um cabelo diferente, uma cor diferente. E quase todos os dias, geralmente são professoras que vão muito assistir Ledores no Breu, ou artistas, mulheres. As pessoas começam a chorar. Tem um determinado momento nesse texto que há um choro. E só para terminar, Maria Valéria, eu queria te falar de uma experiência que a gente teve em Santa Catarina. A gente fez esse espetáculo para o pessoal do EJA, e o nome da mulher chamava-se Maria. Eu sempre convido uma pessoa, eu nem sei quem é, a primeira mulher que eu olho, você pode me ajudar a fazer uma leitura aqui comigo, no centro do palco? A pessoa vem, nunca diz, essa senhora veio bonita, assim, sentou, e aí eu descobri que no decorrer da leitura, ela estava se alfabetizando ainda, ela ainda estava aprendendo a ler, de modo que a leitura foi tão emblemática e tão bonita, porque ela não conseguia formular as frases, mas teve uma comoção nesse dia desse espetáculo, que toda a plateia ajudou ela praticamente a ler. Foi um dos momentos mais bonitos. E essa leitura, que essa professora que ensina, que está na sala de aula, conversando com esses alunos, com essas pessoas, das suas histórias, a sala de aula se fez concretamente nesse livro Outros Cantos. Foi um dos momentos mais bonitos, essa senhora semi-analfabeta lendo esse trecho de Outros Cantos, Maria Valéria. Ai, que coisa maravilhosa. Vale a pena ter escrito. É por isso que vale a pena. Não é para ganhar prêmio, não. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Maria, eu sou a pessoa designada para te apresentar. Agora, para te apresentar, eu vou, evidentemente, falar do teu currículo, vou aproveitar o gancho do prêmio e depois eu vou contar como eu te conheci, porque foi muito curioso. Aliás, eu vou começar no como eu te conheci. Bom, eu estava na Paraíba com a Lilian de Lima, nós dois tínhamos ido fazer um show lá em João Pessoa, e um amigo nosso, um ator de lá chamado André,
falou, olha, vocês estão fazendo um espetáculo sobre Paulo Freire e vão fazer um sobre Dom Helder Câmara. Então vocês precisam conhecer uma pessoa. Vou levar vocês ela é uma escritora maravilhosa, ela é freira enfim, vocês precisam conversar com essa mulher, enfim. Eu nunca tinha lido nada da Maria Valéria Rezende, nunca tinha. E eu fui para lá achando que eu ia entrar num convento, ia encontrar uma pessoa de hábito, uma freira. Quando de repente eu chego em João Pessoa numa casa com um jardim maravilhoso, a gente entra, conhece essa pessoa com essa vitalidade, com essa rapidez de fala e de inteligência, cuidando de tudo da casa, falou, espera um pouquinho que nós vamos conversar no jardim, só preciso resolver uma coisa, puxou a gente para o jardim, botou a gente sentado em roda, debaixo de uma árvore, que eu não lembro direito qual era, puxou o seu maço de free light e começou a contar história pra gente. Eu lembro que eu tinha parado de fumar 2 semanas atrás, eu falei, não, no meio da conversa, eu falei assim, não, eu preciso dividir um cigarro com essa mulher, porque é um sinal de honra, a gente precisa fumar um cigarro junto, porque isso é uma glória. E aí, nesse dia mesmo, eu saí com o primeiro livro da Maria Valéria, O Voo da Guará Vermelha, e desde então eu fiquei completamente apaixonado. É a escritora brasileira que eu mais sou apaixonado entre escritoras e escritores, é a Maria Valéria. E eu vou dar o currículo dela. Vou fazer isso, porque tudo bem, não importa o prêmio, mas a Maria Valéria, ela é formada em literatura francesa, tem mestrado em sociologia, é educadora popular, foi educadora popular no Brasil, na Oceania, na África, eu não sei onde mais. E fora isso, ela ganhou 3 vezes o prêmio mais importante de literatura do Brasil, em 3 categorias diferentes. Infantil, infanto-juvenil, romance. Ganhou o prêmio... É o governador de São Paulo, Valéria, que você ganhou também, né? O prêmio São Paulo de literatura, prêmio de literatura latino-americana. Então, quer dizer, a gente está de frente para uma figura que... Eu falei, ainda bem que eu não sabia o seu currículo antes de te conhecer, porque eu acho que eu ia ficar... eu ia ficar paralisado e não ia ter podido aproveitar tanto aquele cigarro que eu compartilhei com você. Eu compartilhei uns 3 naquele dia. Com você, naquela tarde deliciosa e inesquecível para mim e para Lilian de Lima, assim, que foi, eu guardo aquilo e vou voltar no que vem só para sentar naquele jardim para deixar você contar história pra gente. Essa é Maria Valéria Rezende. São seus olhos, meu querido. Maria Valéria, e esse livro? A gente podia começar com esse livro Outros Cantos, que é um livro muito especial pra gente, porque todos os seus livros tratam um pouco dessa experiência como educadora, né? Como educadora popular. O Voo da Guará Vermelha, mas esse Outros Cantos tem um lugar no coração da gente muito especial. É um livro muito, para mim, é a melhor síntese do que o Paulo Freire tentou colocar em método. Para mim, tá nos seus livros. Quem quer entender o que é essa pedagogia da libertação precisa ler os seus textos. Enfim, e esse livro em particular. Falar um pouquinho dele para nós. Você quer que eu fale? Olha, eu quero, da experiência desse livro. Eu comecei a escrever esse livro porque, mais ou menos no mesmo tempo que começou a existir a Comissão da Verdade, que trazia todo mundo que resistiu à ditadura e, de alguma maneira, foi punido por isso. Então, mas como quem apareceu através da Comissão da Verdade foram, evidentemente, os mortos, os torturados, os presos, os exilados ou autoexilados e os censurados. Então, parecia assim que toda a resistência à ditadura estava representada ali. E, no entanto, pela minha experiência e o meu conhecimento de um outro mundo, que não era só eu, de jeito nenhum, não fui nenhuma heroína, eu simplesmente pus no papel aquilo que foi vivido por milhares de pessoas no Brasil.
e também em outros países da América Latina, por todo canto, que foram aqueles que decidiram, que compreenderam que você não podia reagir às ditaduras com armas físicas, porque a gente não tinha capacidade para fazer isso. Que a reação contra a opressão só pode vir da massa do povo trabalhador. E se o povo trabalhador não estava reagindo, a gente tinha que ir viver no meio do povo para compreender por que ele não reagia e para ajudá-lo a compreender a situação que resultava em mais opressão para todos. Então, eu quis escrever esse livro não como uma coisa reivindicativa, mas de dizer, olha, aconteceu isso aqui também. E foi muito importante no Brasil, porque aí, pelo final dos anos 70, os movimentos sociais e populares que tinham ido se formando a partir desse trabalho de base, feito por milhares de pessoas que sumiram, feito fermento na massa, ou como peixe dentro d'água, no cardume do povo, a gente tinha conseguido criar redes fantásticas. Uma coisa que se chamou ANAMPOS, que era Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, que é o que, afinal, foi gerar a CUT, o Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda. Ou seja, foi todo um trabalho de 20 anos, no mínimo, de formiguinhas metidas pelo mato ou pela periferia das grandes cidades. Alguns deram a vida nesse processo e ficamos invisíveis. Claro que nós procuramos a invisibilidade, porque ela era condição sine qua non para poder fazer o nosso trabalho. Mas agora que nós já estamos todos morrendo, indo embora, e que é preciso recomeçar esse processo, porque esse é o grande problema, é que nós achamos que já tínhamos chegado lá e muita gente, eu continuei, mas muita gente foi cuidar de sua vida, foi fazer sua carreira profissional, ou teve que assumir cargos de governo, porque era preciso ter quadros para isso. De onde iam sair esses quadros? Saíram da liderança dos movimentos sociais e sindicais. Então, houve todo um processo que tem muita gente que vive falando tem que fazer autocrítica, autocrítica, autocrítica. Eu queria saber o seguinte, como é que a gente ia não errar se era uma experiência inédita? Só essa experiência agora de estar fazendo coisa de live, de não sei o quê, todo mundo erra, até a Rede Globo, né? Cai a linha, a gente está aprendendo. Agora temos que começar a dizer que todo mundo tem que fazer autocrítica porque o som não saiu bom na live? Não, nós estamos aprendendo. Nós ali estávamos aprendendo. Agora, o que é importante é que aquele nosso aprendizado reviva e sirva para quem vem depois de nós, para quem já está aí procurando caminhos. Então, foi por isso que eu escrevi aquele livro, que não é autobiográfico, no sentido de que a personagem que conta, que narra, não é de jeito nenhum a minha personalidade. Eu não sou uma pessoa sentimental, introspectiva, nada. Eu sou para fora. Até ontem eu disse numa outra live. Eu prefiro olhar pela janela do que olhar no espelho. Mas a gente já não vai poder mais fazer, porque nós estamos muito velhinhos, né? Então, a gente espera que... eu escrevi esse livro, tudo que eu contei dos outros era assim mesmo. Então, ele tem um aspecto de documentário. Aquele lugar que eu descrevo nos outros cantos, ele existia, eu vivi lá, era assim mesmo. Aquela dominação terrível, o povo completamente isolado, sem o direito de saber de nada, trabalhando loucamente, e tudo em benefício de uma minoria que não tinha nenhum escrúpulo em explorar, em maltratar. Então, é isso que eu quis contar.
de uma maneira poética e mais lírica, porque é assim que eu vejo o nosso povo. Nosso povo é um tesouro, é o maior tesouro que nós temos. O resto pode se acabar, que o povo trabalhador faz de novo. Se acabarem os intelectuais, o povo faz de novo. Agora, se acabar o povo, os intelectuais morrem de fome. Valéria, falando de outro livro, ó, Carta à Rainha Louca, que nesse mesmo jardim que o Rodrigo Mercadante, eu estava junto com ele, né? Nós dois lá em João Pessoa, aí em João Pessoa, e você falou que estava escrevendo, 2017, você estava escrevendo a Carta à Rainha Louca, e no ano passado, né, você lançou seu último livro, é um livro baseado numa carta real que você encontrou lá nos arquivos ultramarinos, em Lisboa, uma carta da Dona Isabel Maria, que estava escrevendo para a coroa para se defender, né, de uma acusação de estar criando uma casa de acolhimento para mulheres as sobrantes, né? Você chama de sobrantes, as mulheres que são descarte naquela sociedade do Brasil colônia, que não servem ao sistema porque não têm dinheiro, são pobres, não têm dinheiro para pagar o dote para se casar, são brancas, não são comercializadas, né? São mulheres sem família. Então essa mulher, ela acolhe essas outras mulheres, né? E é acusada porque justamente está abrindo uma casa, né? Um centro religioso em Minas Gerais. Isso também é proibido pela coroa. E aí Maria Valéria decide escrever Carta à Rainha Louca, com essa personagem fictícia que é Isabel de Santas Virgens, né? E que escreve uma carta à rainha Maria I, chamada Rainha Louca, na esperança de que, escrevendo uma carta para outra mulher, ela possa ser ouvida, ela possa ser compreendida e, quem sabe, também poder gozar de alguma justiça, né? E ela escreve assim: amanhece, enfim. Diante de meus olhos, não sei se abertos ou fechados, durante a noite correu tudo o que se passou naqueles anos em que perambulei pelas Minas Gerais, sem fazer mal a ninguém, senão a mim mesma, e até por pura mentira e malvadeza alheia, vi parar aqui, nessa prisão, nesse recolhimento onde tenho estado. Isabel de Santas Virgens também está presa e sofre da mesma acusação. E ela segue: tornei-me Isabel das Santas Virgens beata, logo conhecida pelos sertões que percorríamos. Em pouco tempo começaram a seguir-me por longos trechos outras mulheres, mulheres sem família como eu, deslocadas naquele mundo de varões onde nada valiam sem dote e sem outros atributos. Com minha fama de santa e a autoridade que me atribuíam essas mulheres, elas sentiam-se protegidas e não mais se afastavam de mim, encabeçando eu, ao longo de anos, um bando de beatas peregrinas, algumas quase meninas e outras já muito velhas. Essas mulheres peregrinavam até que elas decidiram se assentar numa propriedade. E ela diz: naquela propriedade montamos casa, e todas as mulheres que comigo vinham puderam lá estabelecer sem nenhum luxo, nem criados ou escravos, mas com decência e modéstia iguais entre nós, como verdadeiras irmãs de sangue. Do nascer ao pôr do sol trabalhávamos, cultivando a terra, cuidando da criação de animais, modelando e queimando barro, e o fruto do nosso trabalho era suficiente para a nossa modesta vida e para atender os necessitados que acorriam à nossa porta, certos de serem bem recebidos. Espalhou-se a fama da caridade. A caridade que se fazia naquela casa e que muitos ricos senhores, arrependidos e pretendendo penitenciar-se de seus pecados, preferiam lançar suas esmolas na caixa de nossa capela. Na caixa de nossa capela, ao invés de deixá-los nos cofres da igreja, onde ministravam clérigos, visto que muitos desses clérigos não primavam pela caridade e a sobriedade. Antes, viviam vida nada exemplar, como quaisquer outros daqueles senhores. Nunca imaginei que o fato de recebermos mais esmolas do que os clérigos
pudesse resultar no infortúnio que sobre nós se abateu. Essa casa das Santas Virgens começou a receber visitas de clérigos, e um deles, ao final da visita, declarou: ao fim de sua estada, porém, sem nem agradecer-nos por acolhê-lo, o dito clérigo chamou-me sozinho à capela e começou um espantoso discurso a acusar-me de astuciosa, desobediente à coroa, dissimulada, desonesta, dizendo que eu havia enganado o bom padre que antes havia vindo verificar a acusação de que minha casa e minha intenção não eram senão a tentativa de fundar um convento de freiras clandestino, contrariando as ordens expressas da coroa, coisa mais grave ainda se feita na região de Minas, onde até as ordens religiosas masculinas estavam proibidas de entrar. Não me deixou nada dizer, mas concedia-me o direito de defender-me por escrito, porque assim mandavam as leis. Fez-me sentar à mesa da sacristia, pôs-me papel, pena, tinta à minha frente e ordenou que eu escrevesse, pois sabia ser eu capaz de fazê-lo. Sendo isso, o fato de eu ser mulher, de saber ler e escrever, parte da suspeita que sobre mim recaía. Isabel de Santas Virgens, apesar de se defender pela escrita, e mais, talvez justamente por saber ler, escrever e por ser uma mulher, foi acusada, foi presa, torturada pelo caminho, e na prisão ela passou os seus últimos dias. Mulher que sabia ler, que sabia escrever. É isso, Valéria. É isso, há várias leituras possíveis, não é? Eu acho que é uma história do século XVIII, mas muita gente pode reconhecer coisas que estão ainda aqui, nesses tempos, né? É uma história real do século XVIII, mas ela poderia ser escrita com outro contexto, mas representando provavelmente os mesmos sentimentos. Não sei. Quem sabe eu ainda vivo o suficiente para tentar essa nova versão. Eu acho que foi uma coisa que me ocupou a vida inteira para escrever esse livro. Porque em 1980 eu passei uns meses no México e, por uma série de circunstâncias, eu comecei a cismei de pesquisar a história, as mulheres na história da América Latina. E comecei a fuçar em arquivos e eu tinha tempo livre, então eu ia para cá, para lá e comecei pela biblioteca do Colégio do México, daí comecei a ir nos arquivos dos conventos e comecei a descobrir coisas incríveis. E aí eu continuei com essa mania, era uma espécie de hobby meu, de pesquisar onde eu ia, que eu passasse, que eu tivesse um tempo. Então, quando eu ia para a Europa, eu passava sempre, dava um jeito de parar em Lisboa para enfiar o nariz no arquivo ultramarino. Naquele tempo não tinha nada das facilidades que tem hoje, que está tudo digitalizado. Naquele tempo e nem a gente tinha máscara para não sentir o cheiro de mofo. Era danado fazer aquilo. E transcrever, e copiar, e as coisas que estavam escritas. Mas foi uma coisa assim que eu fiz a minha vida inteira. Eu fiz durante 40 anos, até que um dia eu disse, não, mas eu tenho que dar voz a essa mulher. Porque essa mulher, eu encontrei a carta dela e nunca encontrei nenhuma referência a ela saída de dentro de algum trabalho, de nada. Ela era completamente ignorada pelo mundo. Parecia que só eu sabia da existência dela. Agora, muita gente sabe, tem inclusive o processo completo dela, digitalizado, mas eu não quero nem ler, para não me atrapalhar. E aí quando eu comecei a escrever literatura, e todo mundo dizia que era boazinha, eu falei, puxa, eu tinha que escrever a história daquela mulher, a minha amiga de 40 anos. Porque o povo tem que saber dela e do que ela passou. E aí eu fiquei com a ideia de escrever, mas não sabia muito bem como que eu ia fazer isso. Aí um dia de manhã eu acordei, ora, como que eu vou fazer? É claro que se o que eu conheço dela é uma carta, o romance tem que ter a forma de uma carta. E aí eu me soltei
E tudo que eu tinha estudado ao longo desses 40 anos sobre as mulheres, que acabou sendo um estudo sobretudo sobre as freiras, porque eu estava interessada em coisas escritas de próprio punho pelas mulheres. E quase que só as freiras é que escreviam de próprio punho, porque elas eram alfabetizadas, porque a função delas era cantar os ofícios em latim. Então, elas entravam nos conventos e aprendiam a ler e escrever. Então, onde muitas das mulheres leigas não podiam nem aprender a ler. Eu ainda conheci gente que disse: os meus irmãos foram para a escola, mas eu não pude, nem eu, nem as minhas irmãs, porque meu pai dizia que mulher não tem que aprender a ler para não passar bilhetinho para namorado. Eu conheci gente assim. Quer dizer, era uma ideia de que mulher não pode, não tem esse direito. E aí, pronto, quando eu descobri que eu tinha que escrever a carta, aí eu danei a escrever. Eu levei uns anos escrevendo, porque era difícil, porque eu me pus o desafio de escrever com uma linguagem perfeitamente plausível no século XVIII, então eu verifiquei palavra por palavra se já estava em uso no século XVIII e, ao mesmo tempo, legível no século XXI. Então, foi um exercício enorme. Eu só pude realmente terminar porque eu ganhei uma bolsa, um apoio, um projeto do Itaú Cultural, que me permitiu parar de fazer tradução, porque como eu não fiz carreira acadêmica nenhuma, nada, só tem aquela aposentadoria de velhinha do INSS abaixo do teto, e a gente não consegue viver. Quando vai ficando velha, você tem só a conta da farmácia e de saúde, passa da conta. Então, eu tinha que fazer coisas para ganhar a vida, né? Então, eu fazia tradução, sempre escrevia, as pessoas ficam perguntando qual é a sua rotina de escrita. A minha rotina eu escrevo quando dá. E onde? Onde dá. Como dá, não é aquela ideia de aqueles escritores que aparecem nas entrevistas, assim, escrevem um livro por ano e tem aqueles escritórios maravilhosos, assim, não tem nada disso, né? Então, eu demorei bastante para escrever, mas finalmente consegui terminar. Quer dizer, eu poderia continuar para sempre escrevendo essa história, porque o que dizer não falta, mas eu não posso me dar esse luxo, porque eu não quero obra póstuma. Eu quero ver o meu livro, eu quero, sobretudo, encontrar os leitores, as leitoras e as reações. É isso. Seu Chico Chão de Cutia, digo a Vossa Senhoria que só lhe faço essa carta para o senhor ficar sabendo que eu não sou a mulher que o senhor está entendendo. Se o senhor continuar com o seu pedido atrevido, o jeito que tem eu contar tudo ao meu marido. O senhor fique sabendo que com o seu descaramento não se faz nunca eu quebrar o sagrado juramento, jurado aos pés do altar no dia do casamento. Se o senhor é enxerido, encontrou uma mulher forte. O nome de meu marido eu honro até minha morte. Sou de Vossa Senhoria, sua criada Maria. Eu não sei se você conseguiu ver a cena, mas essa que... Ou se você conseguiu ouvir, né? Eu vi a cena, mais ou menos. Essa cena na peça, esse evento que a gente está fazendo, a gente costuma chamar que é uma desmontagem de um espetáculo. Basicamente, a gente mostra como o espetáculo foi feito, quais são os conteúdos que levaram a gente a querer criar essa obra. Mais ou menos o que você fez aí com Cartas à Rainha Louca agora, contar um pouco da obra, né? E esse espetáculo da gente, Ledores do Breu, é uma homenagem ao Paulo Freire. E uma vontade de, mais do que falar da biografia do Paulo Freire, de tentar tocar no espírito freiriano. Assim. E é, aliás, uma das razões pelas quais você é a nossa convidada, porque os seus livros têm isso, eles são isso. Então, e é muito curioso porque você puxou a história dessa carta e a nervura
da dramaturgia do espetáculo Ledores no Breu é uma carta também. Porque o espetáculo ele é todo estruturado em cima de um poema de um paraibano também, chamado Zé da Luz, de Itabaiana, que tem um poema lindíssimo que se chama Confissões de Caboclo. Esse poema, ele narra, basicamente, um marido muito apaixonado pela esposa, que um dia vai para uma festa, a esposa fica em casa, mas essa esposa tinha um namorado de muitos anos atrás, e o namorado que também estava ex-namorado que também estava nessa festa, sai no meio da festa e desaparece. O marido começa a achar aquilo estranho e segue ele. E o marido vê que ele está chegando na casa onde ele mora com a esposa. E ele se esconde atrás de um arbusto. A esposa dele abre a porta e entrega uma carta para o ex-namorado. O marido fica absolutamente enlouquecido, corre atrás do suposto amante, que deixa a carta cair. Quando ele pega a carta, ele não sabe ler. Quer dizer, a mulher sabia ler. A mulher tinha escrito a carta e ele não. Só como ele não sabe ler, ele tem na cabeça dele a certeza que a mulher está traindo. Entra na casa e assassina a mulher, comete um feminicídio. Então essa é a estrutura desse espetáculo, que também é uma mulher que sabe ler e escrever, que é assassinada pelo marido, e então essa ligação, e a gente estrutura o espetáculo em torno desse poema do Zé da Luz, né? Que chama Confissões de Caboclo, e conta várias histórias paralelas de processos de alfabetização do Paulo Freire, de pessoas que a gente foi conhecendo pelo caminho. E você assistiu esse espetáculo lá na Paraíba, inclusive na sede do Piolim, né? Foi a nossa convidada de honra. Oi. Enfim, então tem essa ligação, assim, é por isso também a nossa proximidade, nossa afinidade eletiva, né? Assim, a gente se aproxima muito por uma concepção de educação e de educação como forma de emancipação, né? Enfim, é mais ou menos isso. Eu não sei ler, iaia, é só você. Me empresta a sua cartilha que eu também quero aprender, iaia. Eu não sei ler, iaia, é só você. Me empresta a sua cartilha que eu também quero aprender. É um A, é um B, é um C. É um C, é um B, é um A. A cartilha que ensinou a você também pode me ensinar. É um A, é um B, é um C. É um C, é um B, é um A. É um A. A cartilha que ensinou a você também pode me ensinar. Eu também quero aprender, escrever, ler e somar, Subtrair, dividir, fazer conta de somar. Não quero diminuir, o bom é só multiplicar. Multiplicar. Apresento para vocês Maria Sebastiana Viúva. Maria Sebastiana Viúva e nenhuma de suas 13 irmãs conheciam as letras traçadas no papel. Seu pai, pai de homem nenhum, pai de 14 meninas mulheres, decidiu que nenhuma dessas meninas iria para a escola. Sabe por quê? Porque, para o desgosto deste pai, não nasceu nenhum menino macho para poder ajudar ele na roça como macho. Então, o castigo que esse pai impôs para todas essas meninas por terem nascido meninas foi o castigo analfabeto. Castigo analfabeto, castigo analfabetismo, castigo analfabetismo. Mas Maria tinha uma amiga que ia para a escola. E um dia Maria pediu para que ela ensinasse alguma lição. Eu não sei ler, iaia. É só você, me empresta a sua cartilha que eu também quero aprender. Maria, eu já sei ler, Maria. Eu já sei a família das letras, Maria. Maria, pega o lápis. Lápis, aiá. Aiá, lápis eu não tenho. Maria, se tu não tem lápis, escreve com uma tabica. Agora, Maria, pega o seu caderno. Caderno, aiá. Caderno também não tem. Oxe, mulher, como tu tá pobre, tu não tem nem lápis, nem caderno. Se tu não tem caderno, escreve no chão com a tabica. Maria, lápis na mão, caderno terra, primeira lição. Maria, vou escrever aqui e tu fica de olho, Maria.
A, E, I, O, U. As vogais, Maria, as vogais. Agora outra palavra, Maria, uma palavra. Pa, R-A-I-B-A. Paraíba. Aiá, ô Aiá, o que é Paraíba? Maria, Paraíba é o lugar onde a gente nasceu, onde a gente está pisando agora, Maria. Paraíba é um estado que faz parte do país, do nosso país, que é Brasil. Maria, agora pega o seu lápis e agora é você que me remeda. Agora é você que vai aprender. Maria pega o lápis. Maria, pega o lápis com a direita. Não, Aiá. Eu sou esquerda. Maria. A, E, I, O, U. Oh, meu Deus, como é difícil aprender a ler nessa idade. Meu Deus, eu não consigo, mas eu estou jovem ainda. Mas vai, Maria, continua, tá certo, as vogais. P-A-R-A, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. B-R-A, Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá, bambuleio que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil. Para mim, Brasil, para mim, Brasil, para mim, Brasil, Brasil, nunca foi para mim, Maria. O primeiro lápis de Maria Sebastiana Viúva foi uma tabica. Tabica é uma madeirinha magra no Nordeste, que na mão da Maria furava o chão para extrair letras e sentidos. O primeiro caderno de Maria foi o caderno Terra, para mais tarde Maria cutucar a pátria. Maria foi figura forte nas comunidades eclesiais de base. E um dia, com quase 80 anos de idade, perguntaram para Dona Maria Sebastiana Viúva: Dona Maria Sebastiana Viúva, o que é comunismo para a senhora? Comunismo para mim, meu filho, é o comum comigo, é o comum contigo e é o comum com nós todos. Dona Maria, a senhora é comunista? Eu sou, meu filho, eu sou. Se é assim a história dos comuns comigo, comum contigo, comum com nós todos, eu sou comunista até a morte. Escreva aí, Maria Sebastiana Viúva, sendo assim, dos comuns, comunista até a morte. E foi aqui nessa sala que o Joaquim se levantou um dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse: Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse: puxa, Nina é o nome de minha mulher. Quer dizer, eu hoje ainda me sinto profundamente emocionado pela significação simbólica. Eu percebia nos olhos deles, nas caras deles, uma espécie de alívio centenário. É como se estivessem sacudindo para fora uma pedra de cima do ombro que há séculos repousava neles. E percebi o gosto da briga, o gosto da luta para superar o obstáculo. Esse vídeo do Paulo Freire é muito emocionante, né? E é emocionante ver como o poder da palavra, né? O poder de você ler, a palavra tem o poder de tirar você de uma
de um claustro, de um escuro, de um lugar fechado, né? Te abre pontes e possibilidades para tanta construção. E a gente falou tanto de mulheres agora, né, Maria Valéria? Você também falou que conheceu mulheres como as irmãs da Maria Viúva, que o pai não deixou escrever, porque mulher não podia escrever, não podia ler. E a gente estava comentando que, bom, você é a fundadora do Mulherio das Letras, né? Foi em 2017 que começou, né? E é um movimento tão lindo, porque é isso, são mulheres que escrevem de próprio punho, como foi falado aqui, né? Esse encontro de mulheres em torno da literatura, mulheres que escrevem, de editoras, mas não só, né? De saraus, de encontros, de bate-papo, de conversa sobre as letras. A Lilian fez um trabalho lá também, né, Lilian, em 2018, acho. É um encontro tão rico e tão bonito pensar que a gente viveu um período em que mulheres eram proibidas de ler, proibidas de escrever, e de repente a gente tem agora tantas mulheres como você, enfim, escritoras, e que tem esse encontro voltado para que as mulheres também saiam dessa sombra literária, né, e comecem a ter essa autonomia e sejam reconhecidas e conhecidas entre si e para as outras pessoas também. E aí, Maria Valéria, dentro disso, desse mundo das letras e da educação, a gente queria que você falasse um pouco da sua experiência como educadora, da sua experiência com o Paulo Freire, dessas suas caminhadas pelo Brasil, fora do Brasil, de todo esse universo que te compõe e que compõe essa trajetória. Olha, é, é muito longa essa história, eu tenho 78 anos, e essa história começou quando eu ainda não sabia nem ler e escrever. Meu pai era médico do tempo antigo, daqueles que a cidade inteira sabe o telefone, chama, que ele vai atender, examina, conversa durante 1 hora, e ele não sabia quem pagava, quem não pagava, e não queria saber. Era a secretária dele que mandava a conta depois. Então, ele era médico da Santa Casa, porque ele dizia que ele tinha quem mais tinha direito à medicina dele eram os pobres. E aí, ele, quando tinha um doente muito grave, ele tinha um X número de leitos que ele podia aceitar gente, eram os indigentes, que não existia SUS, não existia nada. Então, quando a pessoa saía de uma crise, ele tinha que dar alta, porque tinha muita gente na fila que estava pior ainda para chegar. Mas ele ficava preocupado com isso. Então, sábado e domingo de manhã, ele não atendia cliente particular, só se fosse caso de vida ou morte. Senão, ele pegava e ia nos lugares onde moravam os indigentes, entre aspas, os pobres trabalhadores, que eram os morros lá de Santos, que eram as praias dos pescadores, que eram as pequenas estações dos plantadores de banana na linha do trem. E quando eu fiz 7 anos e aprendi a ler, ele começou a me levar com ele. E ele dizia: filha, leve um livro de história para você ler para as crianças de lá, que elas não têm nem livros e nem sabem ler. E aquilo era a maior festa para mim. Então, a gente vinha um pescador com a canoa buscar a gente ali na ponta da praia, em Santos, e a gente atravessava lá para a Praia do Borges. Nunca vou esquecer isso. Porque eu levava um livro, sentava na pedra, lia a história para os meninos e a gente acabava muito antes de meu pai ir nas casas de todo mundo ver como estava. E depois eles me ensinavam a pegar ostra, pegar marisco, saber qual era o que servia, o que não servia, pescar, pegar caranguejo, pegar siri, e me ensinavam como mergulhar, como nadar debaixo d'água, Então, era uma troca, eu aprendia muito mais do que eles. Uma vez eles me deram um cachorrinho, que foi um drama, porque eu levei aquele cachorrinho para casa e eu fiquei apaixonada pelo cachorrinho, e 1 semana depois alguém deixou o portão aberto, o cachorrinho saiu e foi atropelado por um carro, e eu fiquei 1 semana doente, sem comer. Aí minha mãe decretou que nunca mais ia ter bicho nenhum lá em casa. Todo bicho que a gente ganhava, a gente dava, ou a gente soltava na mata, ou o que fosse. E pronto, e às vezes, por exemplo, a gente subia o Morro do Sabuó, cuja descida
é na porta do cemitério do Sabuola, em Santos, que se chama Cemitério da Filosofia. Como no morro não tinha nenhum lugar plano para a gente sentar e eu ler as histórias para as crianças, meu pai, a gente subia até lá em cima, meu pai vinha nas casas vendo as pessoas, e eu descia correndo com a criançada toda, e a gente ia para o cemitério, sentava lá nas campas, debaixo de um flamboyant, eu lia meu livrinho, mas papai não tinha chegado, aí a gente brincava de pique-esconde no cemitério, e as crianças me ensinavam um monte de coisa, de quem era aquela campa, contavam as histórias que contavam de fantasmas do cemitério, e eu aprendi a apreciar cemitério, entendeu? Eu não ter medo de cemitério. Então, para mim, essa troca de saber, quer dizer, eu sei ler, eu faço o que eu posso, e ofereço o que eu tenho, e recebo de volta muito mais do que o que eu dei. Pronto. Isso foi a minha escolha da minha vida. E que continua a ser assim. Agora, por causa do vírus, eu estou trancada em casa, não me deixam sair, mas eu fico fazendo live com o pessoal lá do grupo de leitura não sei de onde, da escola pública de não sei de onde, como eu puder, e até eu ser trancada, é só me convidar para ir para o interior que eu vou, não quero nem saber. Se tiver quem me leve, que me traga, porque eu não enxergo nada para dar sozinha, eu vou. E é isso a minha vida. E nesse meio desse caminho, eu, no final da minha adolescência, como eu estava na equipe nacional da JEC e eu era responsável também pela coordenação do Nordeste, eu vinha muito aqui. E aí eu já fiquei conhecendo Paulo Freire antes dele ir para o Rio para criar o Plano Nacional de Alfabetização, no qual a gente participava também. Depois, em 69, eu passei um tempo no Chile, eu fui fazer um curso com ele, e eu li A Pedagogia do Oprimido, manuscrito, quer dizer, datilografado, com correções e tudo. Depois eu fiquei mais um mês ou um tempo lá com ele, fazendo um estágio no ICIRA, que era o Instituto Chileno de Reforma Agrária, ainda do governo Frei, e convivi com ele. E quando ele voltou para o Brasil, bom, aí teve vários encontros assim. Quando ele voltou para o Brasil, que a gente estava trabalhando lá em Guarabira, fazendo um vasto trabalho de educação popular, um dia chega alguém e me diz: "Oi, Valéria, vai lá ver que tem um senhor que chegou aí com um carrão, com terno branco, e que quer falar quer conhecer o trabalho daqui." Eu fui olhar, era o Paulo Freire, que tinha ouvido falar do que a gente estava fazendo. E aí a gente... E, inclusive, eu gosto muito de dizer, olha, o pessoal se engana quando diz método Paulo Freire de alfabetização. O que Paulo Freire fez foi muito mais do que isso. Ele não criou um método de alfabetização. Ele criou uma filosofia da educação e uma filosofia da vida, porque é inseparável isso, né? Então, se eu for falar de Paulo Freire, eu vou ficar aqui horas e horas e nós não temos esse tempo todo, né? Quando a gente estava lá no meio do canavial, ou sentado debaixo de uma jaqueira, conversando com o povo, aí sim, não tinha o relógio, era o sol. Mas aqui não é. Aqui o relógio não é o sol. Oh, eita, que bonito. Maria Valéria, eu queria te falar uma coisa muito presente da minha vida, que moldou a minha visão de mundo e moldou a minha inserção perante o teatro, perante a vida presente. Meu pai era carvoeiro, ele fazia carvão durante quase a vida toda. Mamãe era louceira durante muitos anos, 20 filhos, e fazendo louça. Ela falou uma vez que ela me botou no peito, ela falou assim: no bico do peito estava tu, e no outro bico do peito estava a Nena, e eu com as duas mãos, os dois bicos do peito faziam a sua parte, e eu com as minhas mãos fazia a minha parte com a panela de barro, porque eu não podia deixar de trazer comida para vocês. Então, uma mulher muito forte, muito poderosa, e irmãos analfabetos, outros irmãos que estudaram. Aí eu vim para São Paulo, em 90, dei aula no MOVA, Movimento de Alfabetização de Adulto. Eu trabalhava no banco, eu saía do Banco dos Jardins, aqui na Jardim, São Paulo, um bairro muito rico, Bradesco, e ia para a favela de Jaguaré,
experimentar, entender, porque eu era novo ainda, tinha formação, mas eu ainda era um estudante. Eu era um estudante como os outros estudantes. Eu só tinha mais um pouquinho de responsabilidade na sala de aula. Isso eu compreendia, mas de resto estávamos em busca de uma formação, professor e os alunos, e as pessoas que estavam comigo. Então, essa peça veio muito disso, do carvão, o carvão, que também você pode fazer com carvão, a impressão digital, a gente briga com a impressão digital. O carvão tem uma importância muito grande para se escrever. Eu lembro que eu escrevia com carvão no calçamento, porque a gente não tinha lápis. Eu escrevia no calçamento, os meus amigos escreviam nas calçadas da região de Itacaimbó, porque nós não tínhamos papel. Então, o Ledores no Breu veio com carvão, porque a gente também brinca que o carvão, além de você desmatar toda a região e os pobres sofrerão com esse desmate muito grande, também carvão serve para achatar, carvão é como se fosse um carvão moído do trabalhador. O trabalhador brasileiro se fez carvão. É um carvão que você pode amassar, carvão que só serve para churrasco, carvão... Então, tem uma crítica também com relação ao carvão. E o espetáculo tenta brincar com isso. E o papel craft, essa história de nós não termos nada, a gente só tinha um calçamento e um papelzinho, papel de pão, aquele pão que a gente ia buscar lá na padaria e trazia um pãozinho. Então, a gente pegava esse papel, e esse papel, esse saco de pão, era ouro para a gente, para os pobres, porque com carvão a gente escrevia. Então, trazendo a minha experiência de vida, o teatro abre esse caminho de você mostrar a tua experiência, mas uma experiência brasileira, não experiência do ponto de vista do meu umbigo, também mas um assunto que diz respeito ao Brasil, que é muito maior que eu, que é muito maior que Itacaimbó, que é muito maior do que os meus irmãos. E aí a gente trouxe Paulo Freire para costurar tudo isso, para dialogar conosco desses assuntos tão tenebrosos que o Brasil, que é uma chaga social, né? São 30 milhões de pessoas no escuro, no analfabetismo. Olha, só para fechar, que a gente tem pouco tempo, eu estava fazendo esse espetáculo na URCA, na Universidade Regional do Cariri, com uma experiência com os estudantes lá. Estava eu, Rodrigo, e aí, depois que eu saí, na URCA, numa universidade, tinha gente que próximo da URCA, dessa universidade, senhores e senhoras assistindo. Eu fui no banheiro e, depois desse espetáculo, uma senhora ia entrando no banheiro junto comigo. Aí ela olhou para mim e falou, você vai entrar no banheiro de mulher? Aí eu falei, não, olha, tem uma placa aqui de homem, mas nós dois podemos entrar junto, porque banheiro é banheiro. E ela falou, meu Deus do céu, então tá escrito aqui que é homem? Eu falei, tá. Ô, meu filho, eu não sei ler, não. Acabei de fazer um espetáculo e eu comecei a chorar antes de entrar no banheiro, e deixei ela entrar, porque a cada momento que a gente leva o Ledores no Breu, o assunto, ele multiplica, ele se desdobra, porque quem na família não tem um assunto sobre analfabetismo? É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha, que esse assunto, Ledores no Breu, Paulo Freire, Maria Valéria com a sua literatura, não tem uma pessoa que não entre nesse assunto. Então, mais ou menos um pouco, a gente está com pouco tempo, estamos quase acabando, mas era isso que eu tinha que dizer. E aqui, né, falando da literatura de Maria Valéria Rezende, mais um livro aqui que é O Voo da Guará Vermelha. Eu queria dizer para todo mundo que está assistindo que o link da lojinha da Maria Valéria Rezende, dos livros, dos romances, dos livros de conto, o link está aí no chat, tá? Então, quem tiver interessado para comprar, comprem, gente, leiam Maria Valéria Rezende, porque é maravilhoso. E um dos livros que eu mais gosto, assim como o Rodrigo, acho que foi o primeiro que eu li também, O Voo da Guará Vermelha, que é belíssima, uma história do como Rosário. Eu também, Lila. Eu amo, eu também, né? amo. Ah, é muito lindo, é muito lindo. E a história do Rosário, que é um pedreiro analfabeto, que narra o encontro dele com a Irene, que é uma prostituta soropositiva, e que sabe pouco das letras, mas ela sabe o suficiente para compartilhar esse saber com o Rosário,
que o sonho dele é aprender a ler e escrever, né? E o Rosário traz um monte de histórias na mala, né? Ele viajou o Brasil todo, viveu muitas histórias, e uma dessas histórias é a história do Gaguinho, né? Que era um cabra arretado, um cabra que sabia viver, que inventava um jeito de ser feliz, um cara que trabalhava no serviço de mata-mosquito, e um dia ele finalmente, depois de muita luta, conseguiu construir um barraco no topo do morro. Ele achava o máximo aquela vista para o mar, ele não reclamava não de subir e descer. Na verdade, ele gostava. Ele construiu esse barraco, pintou de amarelo, construiu uma varanda linda na frente e fez uma festa de inauguração, né, Valéria? Um churrasco, um sambista com cerveja para poder comemorar essa inauguração. Então, eu queria convidar a Maria Valéria Rezende para nos dar a honra, já que estamos fazendo essa desmontagem de teatro, que falasse para a gente, lesse aí um trecho sobre a invenção do teatro do Gaguinho para a gente, Valéria. Tá bom, vamos lá. Era um pagode completo. Todo mundo lá no alto, olhando a vista para o mar, cantando e se divertindo. Mas lá para as tantas, os sambistas calaram seus instrumentos para tomar uma cervejinha, para provar do tira-gosto. O Gaguinho, bom festeiro, que ia longe na cerveja, tratou de arrumar um meio de não faltar distração para os amigos convidados. Pois, no meio da roda, começou a contar casos, verdadeiros ou inventados, ninguém sabia dizer, de aventuras e de apertos que passavam funcionário no serviço mata-rato. A gente ria, aplaudia, gostava e pedia mais. Gaguinho foi se animando, representando as conversas, mudando de voz e lugar. Conforme fosse a pessoa que agia ou que falava, no caso que ele contava, pulava para cá e para lá. Falava com voz fininha, com voz grossa, requebrava, piscava o olho, tremia e até fazia que chorava. Imagine que a gagueira dele aí não atrapalhava. Fazendo-se outra pessoa, Gaguinho não gaguejava. O sucesso daquilo foi grande. No dia seguinte, domingo, naquele morro todinho, só se falava das histórias de Gaguinho. De tardezinha, juntou-se em frente à varanda dele um bocado de gente estranha que nem tinha ido à festa, mas queria ouvir os casos. Ele não se fez de rogado. Danou a contar de novo, inventando outras coisas que mesmo quem já tinha ouvido tudo na véspera queria assistir de novo. Aquilo virou costume. Todo sábado e domingo se juntava muita gente no terreiro, bem em frente do terraço, lá no alto. Cada um vinha trazendo seu tamborete ou caixote para se sentar e Gaguinho, trepado em sua varanda, que nem se fosse um palanque, soltava a papagaiada por quase umas 2 horas. O povo não se cansava. E Gaguinho só parava quando o dia escurecia, porque ele mesmo cansava. De primeiro era só ele. Fazia tudo sozinho. Pulando daqui para lá, uma vez fazia de homem, outra hora de mulher, até de cachorro e gato Gaguinho representava. E tudo sem gaguejar. Porém, quando foi um dia, no meio da brincadeira, Gaguinho se preparava para então virar mulher, a Dalva da Conceição, que não perdia uma história, subiu logo para a varanda, botou as mãos na cintura, empinou o peito para frente e respondeu no lugar dele, dando outro rumo para o caso. Gaguinho não se zangou, nem perdeu o rebolado. Respondeu na mesma hora e a brincadeira não parou. Agora eram 2 brincantes, desafiando um ao outro, enrolando mais o caos. O povo ficava doido, torcia por um, por outro, gritando, rindo e chorando,
conforme fosse o enredo. Então, eu criei coragem e me meti nisso também. E a coisa assim foi crescendo. Depois de mim, o Evair, daí a Mercedes, o Carrapeta e muitos outros entraram. Até os meninos deles entravam na brincadeira quando a novela pedia. E foi um monte de gente virando artista no morro. Começaram a dizer que era o teatro do Gaguinho. E a fama correu o mundo. Gaguinho feliz feito um rei, com a sua Rita de Cássia, seus meninos, seu emprego, o teatro e a vista para o mar. Não pedia mais nada a Deus. Mas foi então que aprendi que felicidade é coisa de muita delicadeza, que num sol forte demais murcha e perde a boniteza. Um dia o sol começou a bater forte demais no Teatro de Gaguinho. Um sábado apareceu lá no Teatro do Céu um tipo desconhecido. Sujeito todo bacana, gente fina, se notava. Branquinho, cabeça pelada, sem um fio de cabelo. Trazia brinco na orelha, calça preta bem brilhosa. Trajava uma camiseta roxa bem arroxadinha. Veio assistir ao teatro. Sentou-se bem lá na frente, no tamborete de Josélio que ele mesmo ofereceu, querendo receber bem visita tão importante. Apresentou-se para todos como artista e jornalista. Disse que ao Gaguinho que achava que ele era maravilhoso e pediu uma entrevista. Estou querendo é saber do trabalho no teatro. Aí Gaguinho espantou-se. Trabalho? Como, seu moço? Isso aqui não é trabalho. Isso aqui é brincadeira. Pois o fulano insistiu. Falou um bocado de coisa, deixando o pobre Gaguinho muito mais nervoso e gago. Só foi-se embora tarde da noite, prometendo voltar logo. E voltou mesmo. No outro sábado, com um bando de amigos dele. Acho que ele tinha feito algum arranjo com os cabras que mandavam nesse morro. Devia pagar pedágio para subir, ou não sei o quê. Sentaram-se lá na frente, ocupando os tamboretes, que o pessoal dali mesmo já tinha trazido antes para reservar o lugar, desalojando esse povo que ficou muito sem graça, sem jeito de reclamar, de fora sorrindo amarelo. Começaram então a vir, sem falhar, toda semana, cada vez vinha mais gente. O galpãozinho se enchia, deixando o povo do morro de fora decepcionado, só podendo aproveitar para alugar os tamboretes e faturar um dinheirinho. Divertimento que é bom, para o pobre ficou difícil. Saiu notícia em jornal, começou a haver empresa de turismo e reservar todos os lugares do teatro, pagando o dobro da entrada para garantir a vantagem. Até que o Gaguinho achou que assim já era demais, que o que fazia por gosto tinha virado negócio, tinha se estragado tudo. Um dia arrancou a placa, pôs cadeado no galpão, dividiu o dinheiro que sobrava na caixinha, acabou-se a brincadeira, que perdeu a inspiração. O povo do morro mesmo nem reclamou mais, porque já fazia tempo que ali ninguém assistia, porque não tinha lugar, e ficava com vergonha de se meter lá no meio daquela gente esquisita. Só dava tristeza em todos. Era ver nosso Gaguinho se arrastando para subir o morro, devagarinho, cansado, triste, surumbático.
Logo ele que antes espalhava alegria para todo lado. Um dia, quando a gente deu fé, Gaguinho tinha sumido, levando a família inteira. Deixou o barraco vazio, largou a varanda deserta, com uma placa para vender. Que lindo! Que lindo, que lindo! Eu falo que eu não... mostra aí. Aqui, ó, antes de tudo, Rodrigo, isso aqui, dá para ver, é onde se vende a coisa da Maria Valéria, todos os livros incríveis. É Maria Valéria, Maria tracinho, Valéria tracinho, Resende, ponto, lojaintegrada.com.br. Anotou? Eu vou dizer de outra vez. Maria tracinho, Valéria tracinho, Resende, ponto, lojaintegrada, tudo junto, .com.br. Meu filho. E vai com autógrafo, vai com autógrafo, dedicatório e brinde. E brinde! Brinde. Maria, a gente tá quase... Faltam tipo 15 minutos aqui, vieram na realidade 2 perguntas e muitas expressões de carinho. Por exemplo, o Jaime Paz falou: grande figura Maria Valéria, ficaria aqui ouvindo suas histórias por muitas horas. Adriana Pio, deliciosa conversa, rica e prazerosa. Priscila Hortelã, que lindo, gente. A Milena Medeiros, que é aí de João Pessoa, que é minha amiga, falou. Sim, pois é. Ela falou: não tô crendo nessa Minha lindeza. amiga também, Milena, maravilhosa. Não tô crendo nessa lindeza, falando lá de uma Maria lá de casa. Aí Rafael Inácio, tão lindo. A Cia do Tijolo sempre emocionando. Arcângelo Esforcim, Maria Valéria Rezende, merece o nosso respeito e admiração. Márcia Bramer, que fantástico tudo isso. E aí tem uma pergunta para você. Tem uma para nós da Cia do Tijolo, né? Como vocês iniciam uma nova peça? Eu posso responder rapidamente, gente? Para o Rafael Inácio. É desse jeito, Rafael. Assim, tentando procurar essas figuras que fazem esse acordo com a vida. A Maria Valéria faz a gente... Quando você lê um romance dela, quando você escuta as histórias dela, você começa a fazer novos acordos com a vida. Né? Num momento em que a morte é muito presente, a gente faz acordos com a vida. Até quando a Maria Valéria, que agora sem parar ela está falando desse negócio, porque não sei o que, não vou ver tal coisa, não vou ver... Até nesses momentos ela é vital. Até nesse momento, na realidade, ela está provocando em nós um acordo com a vida. Então é assim que a gente começa uma nova peça, se apaixonando. Todos nós, Dinho, Lilian, Karen, Jonathan, a gente se apaixona pelas coisas. Maria Valéria é uma paixão da gente, que veio por causa do Paulo Freire, que veio por causa nessa linha. E a pergunta para Maria Valéria é assim: como se chega nessa idade com tanta sabedoria, Maria Valéria? Do Rafael Inácio também. Olha, uma coisa que eu sempre digo é assim, que na verdade eu fico um pouco chateada porque na capa dos meus livros só vem o meu nome como autora. Na verdade, tinha que ter um grande pergaminho pendurado com o nome de todo mundo com quem eu convivi ao longo da minha vida, porque a minha cabeça nasceu vazia e eu sempre fui mais interessada. Isso é verdade, é de temperamento também, do fato de eu nasci em famílias de artistas que também eram assim interessados por tudo, e eu sempre fui interessada muito mais pelo mundo do que por mim mesma. Então, eu sempre achei que eu estava vazia, eu preciso me preencher, e são os outros que me preenchem. Então, como vocês olham, você vê essa meninada toda, que são meus amigos do coração. Gente, uma velha de 78, não se enganem com o meu cabelo, que é uma raridade. Estou deixando crescer para vender, porque parece que vale uma grana boa, porque não fica branco. Atrapalha a minha vida, porque não fica branco. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu vou viver até o meu último minuto. Então, eu não vou morrer antes da hora. Então, toda hora eu continuo interessada em tudo. Isso é que é a coisa.
É você olha para fora de você, se interessa por tudo que há, pergunte ao mundo, pergunte aos outros o que é isso, o que é aquilo, o que você tem para me contar. Aí a gente herda da sabedoria de todo mundo. E eu só faço rebater, eu sou um paredão que rebate o eco da palavra dos outros. E que fica em mim também. Então, eu não sou ninguém de extraordinário. Eu tenho um monte de gente assim. Eu conheço um monte de gente assim. Só que eles não escreveram livro, não saíram publicados aí por uma editora qualquer. Agora, temos que escrever. Dinho, você tem que escrever essa sua história, dos seus irmãos. Você tem que escrever essa sua história, você tem que fazer uma peça de teatro. Todo mundo tem que fazer aqui. Você tem que contar a vida. Temos que contar a vida, não a vida dos famosos. Eles já está contada e estão fazendo as biografias deles. Agora todo mundo virou escritor, né? E vai ser best-seller. Enquanto a gente não. Mas a gente tem que contar essa história, tem que contar as histórias da vida. Toda a vida é um romance. A sua também é, meu amigo que fez a pergunta. A sua vida é um romance. Conte a sua história. Para começar, para você mesmo. Conte como uma história humana, de descoberta, de relação com o mundo. Por mais triste que a história possa parecer, é uma história de vida. É vida. E tem muita coisa boa. E você vai descobrir as saudades que você tem. Eu sempre digo, quando alguém diz, eu queria escrever, mas eu não sei o que eu diga. Bote saudade em cima de uma folha de papel e comece a escrever de tudo que você tem saudade. Porque a gente só tem saudade daquilo que foi bom. Então, por mais que a gente tenha sofrido, a gente tem saudade. Então, a saudade é que nos indica o valor da nossa vida e o valor da vida dos outros. E depois aí a gente vai descobrindo que a gente pode ter saudade daquilo que aconteceu há 1 minuto atrás. E aí tudo fica bom. Eita, tem mais gente falando aqui, né? Galeana Brasil, Reencontro de Almas. Tem mais o que aí? Vamos ler. Ó, Reencontro de almas. Márcia Bramer, passaria horas ouvindo essas lindas histórias. Jaime Paz. A Liza também, nossa amiga, querida, falando que lindo, gente. Liza, admiradora linda. E o Jaime Paz fez eu gostei muito. Maria Valéria me lembra a grande Miriam Muniz, um jeito de falar. Nossa, Miriam Olha! Lembra? Tá brincando? É incrível. Nossa Conheci Senhora. muito. Agora, Maria Valéria, isso que você fala é muito importante, porque todo mundo tem muita história. E parece que a vida vai calejando a gente, vai dando uns burros na cabeça da gente, a gente vai esquecendo de saudade, da história. Eu vi o ano passado eu estava no Crato e uma mestra de 80 anos falou assim, olha, eu fui muito analfabeta, mas eu sempre fui muito esperta, porque eu enxergava a ditadura militar, eu sabia que a ditadura militar queria bater em trabalhador, não ia bater em patrão aqui do Crato, não, ia bater nas mulheres, nos trabalhadores, então eu era esperto para isso. Aí ela falou, mas eu digo uma coisa para vocês, aí eu aprendi a ler isso, a liberdade da mulher, naquela minha época, era o canudo, era você se formar. Quando uma pessoa fazia até 5ª série, no meu bairro, a gente fala, essa pessoa é rica porque está enxergando, vai começar a enxergar o mundo. Achei isso tão bonito falar do canudo, que aquele canudo que você recebe, né, do diretor, opa! Olha, veja, eu acho que uma das coisas, porque vamos falar a verdade, desde 2000, 2001, 2002, que houve uma mudança profunda no Brasil. Quando a EJA se estabeleceu como uma parte permanente do sistema educacional e se investiu nisso. E quando se distribuíram campos universitários por todo canto, que você não tinha mais que ir morar na capital e ter dinheiro mesada para viver, que todo mundo começou porque você não domina ninguém só com um fuzil nas costas da pessoa.
Porque se você tem que contratar um capanga para botar o fuzil nas costas de cada trabalhador, você vai ter que contratar outro capanga para ficar com o fuzil nas costas do capanga. E assim vai. Não dá, você não pode dominar. Você tem que, para dominar um povo, tem que dominar a cabeça. Tem que enfiar na cabeça dele a ideia de que tudo era para ficar assim mesmo. É vontade de Deus, essas besteiras. Aí, a grande ameaça para o poder daqueles que sempre tiveram tudo na mão e dominaram tudo é que a cabeça do povo não está mais à disposição deles. A educação, que eu não confundo com escolarização, são duas coisas diferentes. A educação, ela ultrapassa os muros da escola, ela se passa em todo canto. A escola também pode fazer educação, se bem que tem escolas que são apenas linha de montagem para o Enem, né? Que não educa, que só instrui, treina. Educação não é isso. Educação é conduzir o outro para o seu próprio caminho, para o crescimento. Então, isso foi a grande coisa que mudou o Brasil e incomodou tanto. E é por isso que eles estão vindo querer calar a nossa boca. Mas é por isso mesmo que a gente vai continuar a falar, escrever, e mais gente tem que escrever, e mais gente tem que investir nisso. É a palavra, é a nossa palavra, é a palavra do povo, é a palavra do trabalhador contra a palavra do opressor. E como nós somos muito mais numerosos, a nossa algaravia há de abafar a voz deles. E pronto. Valéria, não desistam. Não vamos desistir, não vamos desistir. Se Muito vocês obrigada. desistirem, na hora que eu morrer, eu volto a puxar as pernas de vocês. Ai, meu Deus do céu! Valéria, olha, muito obrigada pela sua participação. A gente nem pode dizer que é especial, porque especial é muito mais do que especial. Muito obrigada mais uma vez por ter topado esse encontro aqui. A gente quer muito agradecer ao SESC também por essa possibilidade da gente poder continuar fazendo teatro, falando de teatro, vivendo teatro, graças a iniciativas como essa. Então, muito obrigada mais uma vez ao SESC. Dizer que amanhã a Companhia do Tijolo vai fazer mais uma desmontagem, que é a desmontagem do espetáculo Avesso do Claustro. É no mesmo horário, às 19 horas, e nesse mesmo link, tá? Que todo mundo entrou hoje para ver o Ledores. Amanhã, domingo, 19 horas, nesse mesmo canal aqui do SESC. É isso, muito obrigada. Isso. E na terça-feira, no dia 13, às 20h30, a gente vai colocar no ar o nosso filme, o filme que a gente fez agora sobre o nosso processo Tá Tudo Treta e a Poesia Rege, que é o nosso último trabalho. Virou um filme, um doc, uma mostra, nesse lugar um vídeo, e a gente vai mostrar nessa terça-feira, dia 13, e na quarta a gente vai fazer um bate-papo sobre o filme. Então a gente convida todo mundo também para estar com a gente amanhã, como a Lilian falou, na terça e na quarta-feira também. E uma coisa importante, Ká, que amanhã a nossa participação especial, mais do que especial, é com a Ivone Gebara, né, que também é amiga da Valéria. Minha irmã. E amanhã vai estar com a gente, sua irmã. É minha irmã, e que, aliás, escreveu um romance muito bom, do qual eu fiz até a orelhinha, mas como ela publicou numa editora que é mais de literatura, de filosofia e coisa, talvez ele não tenha chegado a vocês ainda, mas perguntem para ela, porque dá um teatro aquilo, viu? Dá teatro. Valéria, esse samba, agora que a gente vai cantar um pedacinho, é em homenagem a esse pacto com a vida que você faz a gente ter vontade de fazer, que é isso que a gente escuta. A gente tem vontade de viver mais e viver melhor quando a gente escuta as suas histórias. E aí começa assim, ó. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Você sabe. Eu não sei tudo. Se o mundo... Vai lá, Dio. Vai você?
Se o mundo Emburrecer. eu vou rezar pra Pra chover. morrer. Palavra, Palavra, sabedoria. sabedoria. Se o Se o mundo mundo anda pra trás, vou escrever. É muita emoção, gente. Vou escrever no cartaz a palavra Palavra, rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher num pomar a a palavra palavra, teimosia. teimosia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania? Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. 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 Até breve, Maria Valéria, porque eu vou aí te visitar. Maria Valéria, um cheiro Maria imenso. Valéria, eu quero conhecer essa árvore da sua casa também para ficar embaixo ouvindo suas Não, histórias. é só você chegar aqui. Tem 3 portões na minha casa, dá para 3 ruas, minha filha. Ninguém pode dizer que não achou. Eu vou. Eu também. Vamos, Dinho. Pode vir. Tchau. Beijo, Vamos gente. aglomerar. Quando acabar esse negócio, a gente vai aglomerar. Tá bom? Bora! Combinado. Beijo. Beijo! Beijo. Flávio Barolo! Ei! Flávio Barolo, que tá aí nas transmissões. Agradecer o Flávio que está fazendo a transmissão.